Olá pessoal, venho eu com mais uma palavra aqui. Se você quiser me acompanhar em Mateus 18, versículo 21 ao 22. Antes eu queria estar fazendo uma oração. Senhor Deus, Pai querido e Pai amado, eu entro na sua presença no nome de Jesus Cristo e te peço sabedoria e entendimento para poder expor a tua palavra, Deus. No nome de Jesus Cristo eu te peço e te agradeço. Amém. Bom, Mateus 18, 21, se você quiser me acompanhar, fica à vontade. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Essa palavra fala de perdão. É uma palavra que me fez refletir em relação a algumas coisas na minha vida que eu, assim, às vezes a gente pensa que a gente perdoou alguém por algo que nos fez e nós não conseguimos conviver com a presença da pessoa do nosso lado. Aí eu tive refletindo sobre isso, Senhor, o que acontece numa situação dessa? Quando eu não consigo perdoar, quando eu digo que perdoei e não consigo viver com o meu próximo do meu lado. Aí o Senhor me deu essa palavra. E assim, eu estive refletindo a respeito disso na minha vida. Se realmente mesmo eu perdoei alguém que me fez mal, ou se eu fiz mal para alguém, assim, porque na maioria das vezes, nós seres humanos, como eu disse, nós dizemos que perdoamos, mas não conseguimos conviver com a pessoa, não conseguimos compartilhar o mesmo ambiente. E assim, eu me aprofundei um pouco mais na minha reflexão em relação a isso, e assim, quando eu não consigo conviver com a pessoa, certamente eu não perdoei. Eu mesma estou cometendo um equívoco, um engano da minha parte em relação a isso. E assim, eu estava lendo aqui uma história de um jovem que ele estava dentro de um ônibus, sentado e sozinho assim. Aí olhava assim a paisagem, tranquilo, ansioso, meio inquieto, bem simples, bem humilde. E do outro lado tinha uma senhora, do outro lado do corredor, que dividia os dois. Aí a senhora viu ele meio inquieto, meio cabisbaixo, ansioso, preocupado. Aí ela sentou do lado dele e perguntou para ele o que teria acontecido com ele, que ele estava daquele jeito, que era visível, não tinha como notar. E ela queria poder ajudar ele. Aí ele contou para ela que ele tinha acabado de sair da prisão, tinha ficado 2 anos na prisão e a família dele não tinha ido visitar. Então ele pegou e foi embora. Tinha mandado uma carta avisando que ia sair da prisão, só que não obteve resposta da família dele. Aí ele tava daquele jeito, daquela forma. E ela, comovida com a situação, pegou e sentou do lado dele. Aí ele contando para ela que tinha mandado na carta que se a família dele aceitasse ele de volta, era para eles colocar um pano branco numa macieira que tinha na frente da casa, como forma de dizer que aceitava ele lá de volta, apesar das coisas que ele tinha feito. Aí diz que
quando ele estava chegando perto da casa, a senhora viu um monte de pano em cima da macieira, dos panos brancos. E essa história me comoveu, sabe? Assim, esse foi um perdão completo. Porque apesar de tudo que ele tinha feito, a família acolheu ele de volta. E nós, na maioria das vezes, cometemos erros, falhas, porque na maioria das vezes, até em palavras, nós falhamos, machucamos alguém sem querer e não conseguimos conviver com a pessoa, não conseguimos conversar com a pessoa, não preferimos a ausência dela. E assim, eu tive me questionando, eu tenho que perdoar aqui, na Bíblia está escrito 70 vezes 7. O certo é que nós não fazemos esse cálculo, mas que podemos perdoar sempre, independente do que aconteceu. Porque Jesus era assim. Ele nos ensinou que era assim. E será que nós realmente perdoamos o nosso irmão? Das coisas que ouvimos, das coisas que nos magoaram? Como eu estava ouvindo hoje também um vídeo aí que o padre estava falando que o perdão é algo que precisa ser, tipo, curado. E assim, quando você tá com uma ferida ali, você raspou, se depilou, fez uma ferida ali, e você continua batendo o gilete ali, o presto barba, não sei, a ferida vai ficar exposta. E vai ser difícil de sarar. O perdão é a mesma coisa. Na maioria das vezes, nós temos problemas com o nosso irmão, mas nós não conseguimos chegar diante dele e pedir perdão. Não necessariamente pedir perdão, talvez isso também não seja tão importante, mas o importante é você chegar diante do seu irmão e expor para ele aquilo que te feriu, aquilo que te magoou, porque nós somos falhos. Na maioria das vezes, nem querendo magoar alguém, a gente fala alguma coisa, talvez na brincadeira, né? Que nem esse negócio de brincadeira também é algo sério, porque através de uma brincadeira a gente pode magoar as pessoas. A gente pode causar ali uma situação que necessita de perdão. Então, isso que eu venho trazer hoje para vocês, para mim também, será que eu realmente perdoo meu irmão? Será que eu realmente perdoei? Será que eu aceito a presença dele mesmo? Depois de tudo que aconteceu? Ou será que eu não penso assim, ele fez isso para mim, ou ela fez isso para mim, não sei. Mas assim, eu quero que ela viva a vida dela lá e eu vou viver a minha vida aqui. Será que é esse perdão que Deus quer? Ou será que Deus não quer um perdão por completo? Agora pensa, como que não seria que nessa história desse rapaz? Como que não seria a vida dele se a família não o acolhesse de volta? Onde ele ficaria? Como que ele ficaria? Então, assim, é uma história que nos faz pensar em relação a isso. Quantas vezes nós devemos perdoar, independente do que a pessoa tenha feito? Porque, como eu disse, nós estamos aqui, todos nós podemos ser machucados, ser magoados através de palavras, de atitudes. Porque na maioria das vezes também, às vezes acontecem essas coisas e assim, sem querer, talvez você quer expor uma dor sua, você acaba ferindo outra pessoa. Então, que sejamos humildes, possamos reconhecer os nossos erros, que não desejamos o mal para o nosso próximo, independente daquilo que ele tenha nos feito. Porque não adianta também eu pensar assim, eu perdoo a pessoa, mas ela precisa ficar do lado dela, eu vou ficar aqui do meu. E você não vai viver a sua vida, você vai estar deixando de viver a sua vida e vai estar vivendo a vida da outra pessoa.
Será que você realmente perdoou? Será que você realmente sabe o que é perdão? Porque o perdão, ele é algo que vai no profundo, ele precisa ser completo. Porque se ele for pela metade, ele não é perdão, deixa de ser perdão. A minha palavra hoje é: será que estamos perdoando o nosso próximo realmente por completo? Ou será que temos algum sentimento que, talvez algumas palavras que ficamos abalados, machucados? Ou será que, como eu ouvi um comentário de uma pessoa, não quero citar nomes, pegou e falou pra mim assim: eu não sou Deus pra perdoar. Eu refleti sobre essa palavra. Então quer dizer que é só Deus que tem que perdoar? Aqui mesmo em Mateus, conta uma história de um servo que devia pro seu senhor. Aí ele foi lá e pagou a dívida. Depois ele foi lá e foi querer cobrar o outro que devia para ele, mandou lançar ele na prisão. Aí o servo o rei lá ficou indignado com isso. Eu te perdoei e você não perdoou o seu irmão? Eu me coloquei nessa história. Assim, se Deus me perdoou pelas coisas que eu fiz, como que eu posso não perdoar o meu irmão? É uma palavra assim que me fez refletir em relação ao perdão. Será que temos realmente perdoado o nosso próximo, como dizemos por aí? Ou será que estamos desejando o mesmo que ele fez conosco? Que no caso ali seria uma vingança, né? Isso que eu tô falando. Mas assim, será que realmente você tem perdoado seu irmão? Você é capaz de conviver com a presença dele do teu lado, independente das coisas que aconteceram? Você é capaz de conviver com ele como seu irmão em Cristo? Porque talvez ele não seja seu irmão em sangue, mas em Cristo sabemos que somos todos. Então, assim, quantas vezes nós devemos perdoar o nosso próximo? 7 vezes 7? 70 vezes 7? Ou infinitamente? Você aí como bom servo do Senhor, eu como boa serva do Senhor, que com certeza creio que Deus tem trabalhado na minha vida a cada dia e vai trabalhar muito mais. Você sabe que realmente é o perdão? Essa é uma palavra que eu trago para você, uma palavra que serviu para mim. Espero que faça impacto na sua vida, assim como fez na minha. E eu fico por aqui e até o próximo vídeo.